Então, uma coisa assim, vamos continuar gravando o negócio lá da tireoide, né? Na outra aula eu falei sobre um pouquinho só sobre a tireoide, sobre os hormônios, e agora vou falar sobre a síntese dos hormônios, e agora eu vou falar sobre a ação desses hormônios. Né? Eles têm ação principalmente no celular. Porque eles vão entrar na célula, eles não vão precisar de transportadores para poder entrar na célula. E os receptores desses hormônios T3 e T4, eles ficam na membrana do músculo. São receptores T-alfa-1, T-alfa-2, T-beta-1 e T-beta-2. O que vai causar? Eles vão modular a expressão de genes, vai aumentar ou vai reduzir a síntese de elementos celulares. Então, só para falar assim, uma pessoa normal, ela tem uma faixa de RNA mensageiro de 24. Quando o T4 está reduzido, essa faixa de RNA mensageiro de 24 ela também vai estar reduzida. E, do contrário, quando o T4 estiver aumentado, a produção dele estiver aumentada, a produção de RNA mensageiro e de GLUT4 ela também vai estar aumentada. O T4 ele tem diversas ações. Ele tem ações metabólicas, tem ações no sistema cardiovascular e tem ações no músculo estriado esquelético. No, no, nos carboidratos, nos lipídios e nas proteínas, são as ações metabólicas. Nos carboidratos, ele vai ter a ação de produzir glicose e captar glicose. De que forma? Vai absorver mais glicose, vai ter gliconeogênese, aumento da gliconeogênese e aumento da glicogenólise, isso vai produzir mais glicose, mas também vai ter aumento da expressão de GLUT4. Então, se o GLUT4 está mais aumentado, a gente vai falar mais para frente, isso quer dizer que a captação de glicose ela também vai estar mais aumentada. Nas proteínas também vai ser a mesma coisa. Vai absorver mais peptídeos, absorver mais aminoácidos e vai quebrar mais proteínas. Nos lipídios também vai ser a mesma coisa. Vão quebrar mais lipídios e vão absorver mais ácidos graxos. No sistema cardiovascular, ele vai aumentar a expressão da cerca, vai aumentar a síntese de miofibrilas. Isso para quê? Para estar aumentando a contração do músculo lá do sistema cardiovascular. Também vai aumentar o débito cardíaco devido ao aumento da contração. No músculo estriado esquelético não é diferente, então vai aumentar a ação da cerca e vai aumentar a produção de miofibrilas também, tudo para poder aumentar a concentração, quer dizer, tudo para poder aumentar a contração. A produção de T3 e T4 ela é modulada pelo sistema de feedback negativo. Ou seja, se tem pouca concentração de T3, principalmente porque o T3 ele é mais ativo, então é ele que vai modular esse feedback. Então, se tem uma concentração maior de T3, isso quer dizer que vai mandar um impulso lá para a hipófise e quer dizer que vai poder diminuir a produção de TSH e essa diminuição do TSH vai causar uma resposta no hipotálamo e quer dizer que vai poder diminuir a produção de TRH também. Agora, se for o contrário, se tiver uma baixa concentração de T3 e T4, vai ter uma resposta que vai aumentar a produção de TRH, no caso, para poder ter uma maior produção de TSH. E assim, consequentemente, compensar essa baixa de concentração de T3 e T4, porque vai estar aumentando posteriormente a produção desses hormônios. Para fechar essa aula de tireoide, tem a relação clínica que é do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. Então, no hipotireoidismo, acontece mais porque tem diminuição do iodo disponível, diminuição da concentração do iodo. Então, vai ter baixa concentração de T4. Isso vai causar o quê? A pessoa vai ficar mais sonolenta, vai ganhar peso, vai ficar com um olhar de peixe morto, a pele vai ficar opaca, vai ter
alopecia, também vai causar queda de cabelo e vai ter bócio. Por quê? Por causa disso que eu falei. Se tem uma baixa concentração de iodo, vai produzir pouco T4. Pouco T4. E para compensar essa baixa produção de T4, vai ter uma liberação maior de TSH. Quando esse TSH ele é liberado, vai causar um aumento das células, porque se uma célula no tamanho normal ela não está produzindo a quantidade necessária de T4, um organismo precisa aumentar o tamanho da célula para ver se produz mais T4. E por esse aumento da célula, devido à maior liberação de TSH, para tentar compensar essa produção insuficiente de T4, vai causar o bócio. Então, justamente pelo tamanho da célula. Agora, no hipertireoidismo, vai ser tudo ao contrário. A pessoa vai ter insônia, ela vai ficar mais ativa, vai ficar mais ansiosa, a pele vai ficar muito oleosa, ela vai emagrecer, o olhar dela vai estar mais vivo e pode ter o bócio também. Por quê? Porque não vai ter mais os anticorpos, eles vão inviabilizar os receptores de TSH na tireoide. Então, o que acontece? A concentração de T4 ela pode estar no nível mais elevado, possível. Se os receptores de TSH eles não estão funcionando, quer dizer que vai continuar produzindo T4 do mesmo jeito, porque não vai vir sinalização de TSH, não vai diminuir a concentração de TSH nas células da tireoide, já que os receptores não vão estar captando isso. Então, por isso que vai causar o bócio.